Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Bom dia a todos. Hoje nos reunimos para meditar mais um dia o Evangelho nesta festa de São Tiago, apóstolo, discípulo de Jesus Cristo. Ouçamos o Evangelho deste dia. Naquele tempo, a mãe dos filhos de Zebedeu aproximou-se de Jesus com seus filhos e ajoelhou-se com a intenção de fazer um pedido. Jesus perguntou: "O que tu queres?" Ela respondeu: "Manda que esses meus dois filhos se sentem no teu reino, um à tua direita e o outro à tua esquerda." Jesus então respondeu-lhes: "Não sabeis o que estáis pedindo? Por acaso podeis beber o cálice que eu vou beber?" Eles responderam: "Podemos." Então Jesus lhes disse: "De fato, vós podereis beber do meu cálice, mas não depende de mim conceder o lugar à minha direita ou à minha esquerda. Meu Pai é quem dará esses lugares para os quais ele os preparou." Quando os outros 10 discípulos ouviram isso, ficaram irritados contra os dois irmãos. Jesus, porém, chamou-os e disse: "Vós sabeis que os chefes das nações têm poder sobre elas e os grandes as oprimem. Entre vós não deverá ser assim. Quem quiser tornar-se grande, torne-se o vosso servidor. Quem quiser ser o primeiro, seja o vosso servo, pois o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida como resgate em favor de muitos." Palavra da salvação. Então, esse evangelho vem mostrar, uma cena em que Jesus, juntamente com os seus discípulos, a caminho de Jerusalém, a caminho da sua paixão, e ele é interpelado pela mãe dos filhos de Zebedeu, os discípulos Tiago e João, que eram os discípulos próximos de Jesus, eram os discípulos que Jesus sempre trazia para perto, estava discipulando eles para também serem chefes da igreja. No entanto, aqui nós vamos vendo como, dentro desse processo em que Jesus vai formando a mentalidade dos discípulos, aparece ainda mentalidades do mundo, A nossa vida é assim, a vida que a gente vai vivendo, a vida dos santos foi uma constante conversão, da mentalidade do mundo, dos valores do mundo, para os valores do reino, Então, aqui nós vemos muito claramente como os discípulos foram sendo transformados, foram sendo moldados, foram sendo convertidos à sua mentalidade para que eles assumissem a sua missão de servidores, E aqui eles tinham esse desejo, uma certa ambição pelo poder, Algo que todos nós muitas vezes buscamos ter privilégios, buscamos ser os primeiros, Então Jesus aproveita para dizer que aquele que quiser ser maior, seja o servo de todos, Jesus, ele não muda o desejo do nosso coração, mas ele transforma a finalidade, A finalidade de ser o primeiro era para ter poder, sobre os demais. E aqui Jesus, ele transforma esse desejo, talvez de ser o primeiro, de estar à frente, em serviço, porque nós somos chamados a servir, nós somos chamados a nos colocarmos a serviço dos outros, dos irmãos. A nossa vida deve ser um constante serviço, porque Jesus, ele veio para servir, ele veio para dar a vida. Ele que era Senhor, ele que tinha todo o direito de ter poder, não. Ele tem poder sobre nós, mas ele tinha todo o direito de não ser servido, de não ser de servir, e não ser servido. Então, Jesus, ele veio se colocar como escravo, Ele que era Senhor se fez servo para nos ensinar que também no reino de Deus, aquele que busca ser o primeiro deve ser o último, deve ser o servo de todos, É uma mudança de mentalidade, uma mudança de valor, E assim nós vamos vivendo a nossa missão, a nossa vocação, que é servir os irmãos, Nós somos chamados ao serviço, nós somos chamados a ofertar nossas vidas, nós somos chamados a perder a vida e não ganhar, É a lógica do reino de Deus, a lógica da doação, a lógica da oferta, a lógica da entrega.
É assim que é construído o reino de Deus. O reino de Deus é um reino de pessoas que se comprometem com o bem comum, que se comprometem em levar o evangelho, em levar a mensagem da paz, em testemunhar com a sua vida que nós somos chamados, em primeiro lugar, a viver a lógica do reino, né? Nos colocarmos a serviço dos irmãos. Que Deus, por meio deste evangelho, que Deus, por meio da palavra também, vai nos convertendo a nossa mentalidade, a mentalidade do buscar privilégios e até mesmo dentro da igreja, né? Nós percebemos, se nós não tivermos cargos, se nós não tivermos um status, né? Parece que não vale de nada. E pelo contrário, né? Às vezes aquele que, né, serve de forma simples, escondida, é aquilo que agrada a Deus, né? Nem sempre aquilo que aparece, né? Aquilo que está em voga, aquilo que está, podemos dizer, em destaque, é aquilo que é mais importante, né? Tem coisas na nossa vida que a gente faz escondido, né? A gente faz para servir, para amar a Deus, né? O importante no reino de Deus é amar, é se colocar a serviço dos outros, independente daquilo que nós fazemos ou servimos, né? O importante é servir e seremos recompensados pela forma com que servimos, pela forma com que nos doamos, né? A nossa recompensa não deve vir da mão dos homens, mas a nossa recompensa deve vir das mãos de Deus. Ele que já escolheu um lugar para nós, né? Um lugar não à direita e à sua esquerda, né? Mas um lugar para servirmos, para reinarmos com Ele. Que Deus nos dê a graça de a cada dia nos colocarmos a serviço dos irmãos, que Deus nos dê a graça de sermos servos do seu reino. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.